mais um assunto para a gente poder analisar, né? Com isso a gente vai crescendo no sentido de entendimento na nossa vida. Com base disso, nos entendimentos, a gente vai crescendo, vai errando menos e vai sendo um pouco mais equilibrado, tanto moralmente como pessoa, ter um pouquinho mais de consenso com as coisas, de que às vezes passamos um pouco do limite. Então, o que precisamos para ter uma vida saudável, uma tranquilidade, tirar um pouco o estresse, equilibrar a mente? São vários fatores que vêm ao nosso encontro para melhorar. Então, é só a questão de querermos praticar e ao longo prazo a gente vai conseguindo. Isso realmente é um processo, né? Isso vai gradualmente. Então, um certo tempo, se você conseguir fazer a sua rotina mudar, você vai conseguir ver os resultados, mas só com algum tempo. Então, cabe a cada um de nós fazer um esforço para aquilo que realmente deseja. Que a vida em si, a gente pode seguir em vários caminhos. Porém, eu escolho o caminho. Cada um de nós escolhemos o caminho. E às vezes o mundo, as notícias, a vida, a família, às vezes traz um caminho que às vezes eu não consigo analisar, não consigo refletir, porque na realidade eu vivo uma vida que eu não paro para refletir as coisas. Quando a gente não para refletir as coisas, a gente é levado pelo mundo, pela sociedade, pela mídia. Então todo mundo vai no arrastão. Então aquela mídia que de repente passa várias vezes durante a semana notícias de abalo, notícias às vezes muito ruins, notícias de medo. Então as pessoas vão sendo levadas por certas notícias, pela mídia, pelo mundo, sem analisar, sem refletir sobre minha pessoa, sobre qual é o destino que eu vou tomar da minha vida. Através da nossa mente, vem alguns tipos de pensamento. A partir do momento que a gente começa a refletir os nossos pensamentos, as nossas emoções, as nossas sensações, e começa a buscar a sensibilidade de perceber mais as coisas, a percepção de olhar para pequenas coisas, a nossa vida a gente começa a mudar. Mas para isso, precisamos usar a parte sentimental, racional, a parte humana. Então, estamos perdendo a parte humana, e tanto é que o mundo em si, ele está um caos, né? Se nós analisar hoje, esse ano de 2022, então está uma turbulência toda. Então o clima está muito destabilizado, a sociedade em si, todos os países estão passando por drásticas situações e todos os seres humanos, acredito que estão passando por uma grande turbulência. Por quê? A natureza sendo afetada, todos nós somos afetados, direto ou indiretamente. Às vezes muito menos do que esperamos, somos afetados. E o que estamos fazendo para melhorar essa parte? Melhorar um pouquinho. Por exemplo, sobre a natureza. Estamos cuidando para de repente alguma coisa
reciclagem, alguma coisa em excesso para o lixo, que às vezes não deveria. Eu estou refletindo sobre isso. Você está refletindo sobre isso. Eu estou refletindo. Estou tentando fazer um pouquinho. Isso é gradual. E você? Você está fazendo alguma coisa para mudar essa realidade? Porque vivemos dentro da natureza, dentro do mundo. Respiramos. Se não tivesse o ar nesse momento, tranque a respiração. Alguns minutos, quanto você aguentar, minuto, 2, para você ver. E não paramos para analisar esse pequeno detalhe, o ar tão puro, tão fantástico, e a gente não se dá conta, né, da beleza do mundo. Que o mundo nos traz muitas coisas boas, mas não paramos para analisar, porque não conseguimos muitas vezes refletir sobre o que está ao nosso redor. Pequenas coisas ao longo da nossa vida se tornam grandes coisas. Isso é um exemplo em si de muitas coisas ao nosso redor. Então, as coisas se tornam realidade quando se tem prática, não é? E para se tornar uma prática não vai muito tempo para a gente praticar aquilo que a gente quer, para, por exemplo, para virar profissional em alguma área, para ser especialista em alguma área. Então, assim, para aquilo tudo que a gente quer que realmente aconteça, a gente tem que se esforçar a fazer inúmeras vezes para que isso se torne real em nossa vida. No começo, temos que gerar um grande esforço, mas ao longo do tempo, depois de inúmeras vezes, a gente vai passando a fazer menos esforços e isso vai se tornando realidade na nossa vida. Mas depende de mim, depende de você. A natureza é o que nos mantém vivos. E qual a importância que estamos dando? Muito pouco, né? Então, assim, eu queria colocar para você que você ajudasse a fazer uma pequena parte sobre a parte de lixo, higiene, sei lá, alguma coisa que de repente você possa fazer. Estar consciente durante o dia, durante a semana, durante o mês, fazendo a sua pequena parte. De repente, encaminhando algumas coisas para ser reciclado, de repente separando o lixo, de repente evitando uma sacolinha a mais entrar dentro da sua casa, ajudando de alguma forma a preservar a natureza, porque a mãe natureza está no seu limite. Estamos, na realidade, parece que um colapso. Então cada um vê de uma forma, né? Então não deixamos a chegar numa situação mais difícil do que está. Então tem baleias encalhando na praia, o tempo em si não está se firmando mais, não está equilibrando mais, ficando estável, né? Normal como estava lá atrás há alguns anos. E o que estamos fazendo? Vamos analisar sobre a nossa rotina. Será que não tem como melhorar um pouquinho? Pensando um pouquinho sobre a natureza, sobre aquilo que vai para o lixo e aquilo que não deveria ir para o lixo. Então eu queria deixar essa colocação para você. Que você analise, fazendo isso gradualmente, inúmeras vezes, a sua vida vai mudando, mas você precisa ter um esforço, precisa querer, precisa se esforçar e refletir sobre aquilo que você quer mudar, porque senão a gente fica levado por um mundo de ilusão, um mundo que às vezes lá na frente
às vezes a gente se arrepende de muita coisa. Por ter tomado certas atitudes e ter tomado aquele caminho.